Ei, minha gente, bem-vindos a mais um encontro aqui no canal. Para quem está chegando por aqui pela primeira vez, eu sou Karine Souto, psicopedagoga, especialista em terapias integrativas, mestre de Reiki. E eu tô chegando aqui para fazer um dedinho de prosa com vocês sobre o sagrado feminino. Acabei de fazer um dedinho de prosa sobre a ciclicidade feminina. Estamos na semana do Dia da Mulher e eu não poderia deixar de vir aqui conversar com vocês, dar vários dedos de prosa sobre esse ser sagrado que é ser mulher e ser mulher selvagem com total propriedade para isso. Né? Lembrando que ser selvagem não é pejorativo, não é agressividade, né? Não é descontrole. Mulher selvagem, a mulher que entende a sua própria natureza, é uma mulher que vive e se move de maneira natural. Então já peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com a mulherada e com os homens também, porque aqui a gente não exclui o masculino não, tá? Até porque o sagrado feminino, né, já entrando aqui no nosso dedinho de prosa, né, o sagrado feminino é um movimento que não exclui o masculino. Algumas mulheres aí falam muito de sagrado feminino e somente atende, acolhe mulheres porque a gente foi negligenciada, porque a gente sofreu e porque a gente precisa de uma reparação. Mas, no meu entendimento, no entendimento de Karine, tá? O sagrado feminino, ele não exclui a energia masculina, até porque nós somos dualidade. Nós temos energia feminina e nós temos energia masculina. Nós não podemos negligenciar isso, porque se a gente tiver com energia masculina em desequilíbrio ou energia feminina em desequilíbrio, nosso organismo ele não funciona bem. A nossa psique feminina não dá conta de tudo. Então, a gente precisa ter o equilíbrio dessas duas energias circulando no nosso organismo. E os homens também. Os homens têm energia feminina e energia masculina. Tudo que existe tem essa dualidade energética, tá? É uma composição equilibrada das duas energias. E a gente precisa olhar para isso com amorosidade. Aqui, para mim e aqui, né? A energia não, o sagrado feminino, ele não exclui o masculino. Eu sou terapeuta, eu atendo homens e mulheres, eu atendo famílias inteiras, no sentido de orientar, claro que eu trabalho com crianças também. Então, eu atendo crianças, adolescentes, o pai, a mãe, o amigo do pai, a amiga da mãe. A minha clínica, o meu fazer terapêutico, ele é aberto para todos. A minha abordagem, ela é aquela que acolhe e que ampara a todos. Acolhe e ampara no sentido de gerar bem-estar, no sentido de acolher, no sentido de uma escuta profissional compreensiva, de uma escuta sem julgamento, de uma escuta com muito amparo. Então, por isso que os homens também eles se sentem muito confortáveis fazendo atendimento comigo. Eu não negligencio eles, até porque se eu tô num movimento aqui de sagrado feminino e eu excluo o masculino, eu não tô psicoeducando. E aí a gente continua dando força a esse movimento machista, esse movimento patriarcal. Os homens, eles sofrem com machismo. Porque os homens, eles foram educados que eles não podem chorar. Os homens foram educados numa cultura que se ele chega com algum problema, até no encontro assim de amigos, num baba, e vai fazer um desabafo, o próprio colega negligencia, o próprio colega faz uma chacota, diz, vai tomar uma, rapaz, que negócio é esse? Vai procurar uma mulher, vai tomar uma, e eles acham que eles resolvem as coisas dessa forma. Só que o mesmo processo de dor psíquica que uma mulher atravessa, o homem também atravessa. Né? Nós estamos no mesmo contexto social, político, nós vivemos várias coisas de várias formas. Claro que cada um respeitando a sua subjetividade, a sua forma de agir, de lidar com as suas questões, mas processo de traumatização é para todo mundo, negligência familiar é para todo mundo, infância dolorida é para todo mundo. Então eu não tenho como excluir o homem de um processo terapêutico, excluir o homem de um acolhimento
porque ele é machista, ele precisa ser psicoeducado, ele precisa entender que essa fase patriarcal, ela acabou, ainda está muito entranhada na sociedade, né? A gente vê aí o tempo inteiro. Quando eles não conseguem lidar com a força feminina, eles fazem o quê? Eles tentam nos limitar, nos reprimir, nos matar, né? De alguma forma, eles tentam nos tirar de cena, diminuir. O que é que acontece com a insegurança masculina? Eles ficam o tempo inteiro querendo diminuir a mulher. Se a mulher sexualmente ela é bem aflorada, ela é dona de si, ela responde ao prazer dela e ela vive intensamente a vida dela, o homem ele não lida com isso muito bem, né? A insegurança começa a apertar e aí ele começa a minar a energia dessa mulher, a dizer que a achar um defeito no corpo, a falar do comportamento. Eu ouvi na minha vida toda que eu gostava de chamar atenção. Era porque ele não lidava bem com a insegurança dele e ele queria me diminuir a forma que ele encontrava de limitar alguns comportamentos que eu tinha muito livre, que eu sempre fui muito livre e muito espontânea, muito danadinha, sou filha de Nalvinha. E aí ele tentava fazer isso, né? E isso acontece o tempo todo. Quantas de nós deixamos de fazer alguma coisa, mudamos a vestimenta, mudamos a maneira de falar, e aí a gente vai entrando em umas caixinhas, né, sociais, porque alguém quer que a gente seja de uma forma. As próprias mulheres, às vezes, têm um comportamento machista, porque começam a julgar as outras. Falam da outra, do cabelo da outra, do jeito que a outra se posiciona, do jeito que a pessoa ri. Ave Maria, você ri muito alto, você é muito escandalosa. Gente, é só respeitar o espaço do outro e a maneira que o outro encontrou para viver, né? Para se colocar no mundo. A gente pode até orientar de uma maneira sutil, mas a gente só pode orientar se a gente tiver a capacidade, de orientar sem estar julgando. O Sagrado Feminino é um movimento de muitas mulheres de várias regiões do mundo que conseguem entender a sua energia, a sua ciclicidade, o seu potencial, tudo que existe dentro do corpo feminino e que se relaciona com o fora, né? O grande corpo que é a Terra, o grande corpo que é o universo. A Terra é uma grande mãe, a gente fala da mãe Gaia, né? A mãe Terra. E a gente faz parte disso, tá? Então pensem e observem e lembrem, sagrado feminino não exclui o masculino, a gente precisa estar numa condição de psicoeducar. Uma vez eu ouvi de um homem assim: mas eu sou homem. Eu sou homem. Eu olhei para ele e disse assim: amigo, se você tiver que me dizer que você é homem, você não é. Imagine se eu tiver que entrar na sala de aula, olhar para os meus alunos e dizer assim, ó, mas eu sou a professora. Eu que sou a professora, não é vocês. Os alunos vão olhar para minha cara e vão falar assim, entende? Eu preciso ser, não falar. No arriar da bagagem, eu sei quem é o meu aluno, eu sei quem é a natureza masculina que se relaciona comigo. No arriar da bagagem, eu sei quem é você, eu sei quem é o meu paciente, pela forma que ele se movimenta. Eu entendo a partir das características que ele me traz e eu consigo enxergar, as meninas até falam comigo, né? Eu consigo ver para além do que as pessoas me trazem. Isso é desde sempre. Eu quando me relaciono com alguém, converso com alguém, recebo alguém, acolho alguém, eu consigo enxergar para além do que a pessoa me traz ali na comunicação, no jeito, tá? E eu dizia, amigo, se você tiver que dizer que você é homem, você não é homem. Você tem que ser homem. E aí eu vou olhar para você e vou dizer, ó, um homem.
pelo que você mostra que é, não pelo que você fala, né? Falar, todo mundo fala. Alguém pode chegar para mim e falar, eu posso chegar para você e falar, eu sou homem. E aí você vai, você tá dizendo que é porque você é, né? Mas eu preciso ser, eu preciso me mover como isso que eu estou querendo ser, né? Eu preciso entender como funciona isso. Eu não preciso verbalizar. As pessoas, elas me reconhecem pelo que eu sou. Eu não preciso dizer que eu sou terapeuta. Eu me movo nesse sentido e as pessoas me reconhecem como uma boa profissional. Eu sou professora. Eu não preciso dizer que eu sou a professora. As pessoas me reconhecem quando me veem. E o ser está relacionado a isso, ao nosso movimento. É a forma como eu me movimento, são as minhas atitudes, as minhas características, e as pessoas identificam isso em mim. Porque simplesmente eu sou. Eu não preciso dizer que sou. Eu simplesmente sou. A minha energia diz a todo instante que eu sou, que eu tenho essas características muito evidentes em mim. Isso é ser. E aí, nesse movimento que eu expliquei que se você tiver de dizer que você é homem, você não é homem, eu estou psicoeducando. E aí eu fui trazendo essa referência para que a pessoa entendesse e se movesse, né, nesse sentido. A gente não as pessoas, elas não vão deixar de ser homens, de ser másculos, se elas tiverem uma sensibilidade de ouvir, de acolher, de fazer alguma coisa em casa para ajudar, de ser gentil, de chorar, né? E a gente perde muito tempo fazendo esse movimento contrário. Até as mulheres fazem isso. Esse movimento contrário conturbado. E quando a gente não está alinhado, a gente não sustenta ali uma psique feminina, então não é legal excluir o masculino. Porque quando a gente exclui o masculino, a gente não psicoeduca essas pessoas para conviver nesta sociedade, nessa nova construção. Porque o que é que a gente quer o tempo inteiro? O que é que nós mulheres lutamos o tempo inteiro? Lutamos por igualdade, lutamos por respeito, por igualdade. E se a gente tiver um movimento sereno, né, tiver a energia feminina aflorada, a gente vai ter serenidade e equilíbrio para lidar com isso. E direcionar e psicoeducar, não excluir, tá? Então eu preciso incluir os meninos nesse contexto de sagrado feminino para que eles respeitem esse espaço. Eu preciso mostrar para ele que a força feminina, a mulher selvagem, não é força física, não é agressividade, não é bater de frente. É lidar com serenidade com o nosso movimento interno, é respeitar a nossa ciclicidade, é entender que a gente não dá conta de tudo e que a gente precisa dessa figura masculina como parceiro e não como repressor, né? Que a gente precisa do nosso espaço, do nosso movimento livre. Porque se a gente entende que a gente faz parte dessa natureza, e que se a gente viver de maneira natural, a gente está respeitando a nossa ciclicidade, a gente está respeitando o que é sagrado em nós, nós somos livres. A gente entende que esse contexto natural, ele é livre, ele é expansivo, ele é potencial, ele é de crescimento. E aí eu vou ser uma mulher livre. Eu vou ser uma mulher que eu posso fazer o que eu quero, eu posso construir o que eu quero, eu posso trabalhar no que eu quero, eu posso ter um espaço social, até porque a gente tem várias áreas da vida e a gente precisa ter um contexto social, amigos, familiares, e não precisa viver um relacionamento ou estar ali no movimento de repressão, onde a gente não possa existir a partir das nossas escolhas, né? O que acontece quando o homem está num movimento de desequilíbrio, de machismo, ele não entende esse movimento, né? Ele quer controlar por conta de uma insegurança, por conta de uma incapacidade de sustentar o movimento dele. E ele aí começa a nos punir, a nos reprimir.
Quando a gente não está muito alinhada com esse sagrado, a nossa psique feminina, ela não está alinhada com essa mulher selvagem, com o nosso interior, com essa resposta natural que a gente tem sempre, o tempo inteiro, a gente tem uma intuição muito forte, a gente começa a desenvolver sintomas, né? Sintomas de depressão, de ansiedade, ausência de criatividade, sensação de estar perdida, sensação de estar amordaçada, tá? Sentimento de repressão, a gente se sente assustada, coagida, limitada naquele espaço, e aí a gente vai se perdendo de nós mesmas, tá? E é importantíssimo ter esse sagrado feminino livre, expansivo, cuidado, amparado, fortalecido. Se houver um julgamento, uma repressão no meio do caminho, que a gente saiba observar a natureza, observar a resposta do nosso corpo e nos acolher. A gente não precisa estar em todos os espaços, a nossa energia não é para todo mundo, mas a gente precisa se acolher para isso, entender o nosso lugar, o nosso espaço, de maneira muito sutil, nos colocar, nos posicionar. Tem coisas que a gente não precisa ouvir, e aí a gente não vai ouvir. Tem coisas que a gente não precisa passar, e a gente não precisa, e a gente não vai passar. Porque a gente se respeita, a gente se coloca nesse lugar, sabe, de liberdade, não é? E liberdade não é fazer o que vocês querem, não, viu, gente? Liberdade é você criar um movimento natural de autorresponsabilidade. Aí que tá a grande dificuldade das mulheres. As mulheres, às vezes, elas acham que liberdade é fazer de tudo. Liberdade é criar um movimento de autorresponsabilidade. E a partir disso, eu vou me conectar com o que é sustentável para mim. O que é que a minha psique feminina sustenta? Porque se eu for para um movimento que não for sustentável para mim, eu vou sofrer, eu vou entrar em sofrimento psíquico também. Então eu preciso entender isso. Eu preciso entender qual é o movimento que é sustentável para mim. E eu só vou entender desse movimento se eu tiver uma conexão interna, se eu tiver uma conexão com o universo, se eu entender um pouquinho de mim e tiver uma conexão assim muito segura do que eu sou, do que eu preciso fazer, da minha construção de vida, do que eu penso sobre a minha vida. Então fica aí esse dedo de prosa, de canto de orelha, para vocês entenderem um pouquinho que o movimento do sagrado ele não exclui nada, é um movimento que tudo inclui, é só inclusão, é só alegria, é só liberdade, né? Natureza, é só amorosidade, é só amor incondicional, é entender, respeitar os processos, entender os ciclos, entender que a gente não vai dar conta de tudo. É um grande movimento, é um grande movimento natural que precisa ser muito bem observado e que acontece dentro de nós, não está no externo. Não adianta ficar buscando nada fora. Começa por dentro. Para você entender o seu sagrado, o que é sagrado para você, você vai ter que mergulhar internamente. Pode buscar amparo profissional para te conduzir nisso, para aguçar melhor a sua percepção. Existem outras estratégias que no movimento a gente vai buscando, vai entendendo e vai colocando em prática. E isso é eterno. Não é uma fórmula que a gente toma umas gotinhas e fica tudo ok. É um processo. É um movimento. E eu me movimento todos os dias e para sempre eu vou me movimentar. Então tenham essa consciência. A gente é um grande corpo, uma grande máquina que está em movimento e que precisa de amparo, que precisa de cuidados, de manutenção. Então estejam atentas a este movimento e se permitam mudar, entender e observar todos os dias. E não tenham medo de julgamento. O julgamento, ele é uma coisa natural e que vem e que não é seu, tá? O julgamento é do outro. O outro, ele vai falar, ele vai julgar a partir das experiências que ele tem. Então, não é seu. Né? Você está lidando e se movimentando
a partir das suas experiências. Então não é legal julgar, mas também não é legal se reprimir por conta do julgamento do outro. A gente precisa entender que é o lugar do outro. E aí a gente faz aquele filtro. Aprendam a fazer um grande filtro. Faz sentido? Se não faz sentido, o julgamento dele é a partir das escolhas deles. E aí, ó, deixa fluir, deixa pra lá e volta, recompõe a sua estrutura, entende e retoma o seu processo, né? Continua sua caminhada, sua jornada. Ok, chega, porque eu falo demais. Então, minha gente, cheirinho e até o próximo encontro.